O Super Bowl 58 tá chegando, tá logo ali, e no vídeo de hoje a gente vai falar os 5 elementos-chave para a vitória de Kansas City Chiefs ou de San Francisco 49ers. Mas vamos ser sinceros, não dá pra falar de nada disso com a barriga vazia, né? E o melhor jeito de unir futebol americano com churrasco é com perdigão na brasa. Você sabe que nos Estados Unidos o pessoal faz aquele tailgate, que é quando os torcedores no estacionamento fazem aquele churrasquinho. Mas sabe o que o americano não tem? Perdigão na brasa. A linha Perdigão na Brasa tem linguiça, suínos, frangos, hambúrgueres, todos deliciosos. E não precisa ser só na churrasqueira não. Os produtos Perdigão na Brasa podem ser feitos até na Air Fryer. Agora com licença que eu vou preparar o meu, tá bom? Meus amigos, cada vez mais próximos do Super Bowl 58, no domingo, dia 11 de fevereiro, às 8h30 da noite, temos esse jogaço espetacular que eu mal posso esperar pra chegar. Então hoje, antes de fazer a prévia, antes até de falar de cada time, que é o que vai acontecer nos próximos dias, eu acho que tem 5 elementos-chave aqui pra vitória, seja dos Niners, seja dos Chiefs, que eu quero ver como é que vai ser e que eu acho que se alguma dessas coisas aqui falhar, vai atrapalhar muito o time. Primeira coisa, Brock Purdy. Então, eu acho que é uma sacanagem o que acontece com o Brock Purdy, que é um cara que foi a escolha 262, tá apenas no seu segundo ano de NFL, sendo que é o primeiro completo que ele teve, e a pressão é tão grande em cima dele. Mas, meu amigo, essa é a NFL. A NFL, pra você tá no topo, pra você ser o campeão de tudo, você tem que vencer não só jogos, mas também narrativas. Eu sei que o Brock Purdy é jovem, eu sei de tudo isso, mas eu também sei que ele é um jogadoraço, e eu tô muito curioso pra ver ele no palco do Super Bowl. A gente já falou disso algumas vezes, né? Os Niners jogaram 2 jogos de playoff nessa temporada, e a gente viu o Brock Purdy ruim por 3/4 desses 2 jogos. A gente viu ele ruim no primeiro, e a gente viu ele bom no final do segundo, contra os Lions. Mas o mais importante disso, e que eu acho que é a parte boa dessa discussão, é que o Brock Purdy mandou bem no final do jogo contra os Packers pra fazer a virada, pra conseguir virar o jogo, e principalmente no segundo período inteiro contra os Lions. E mais importante que isso, ele se mostrou muito bom no final do último jogo. Então ele tá nesse topo, ele não tá embaixo. Isso é muito importante. Quero muito saber como é que vai ser Brock Purdy nesse jogo. Se ele vai estar em controle da situação, se ele vai estar preciso, porque a gente viu ele errar passes absolutamente horrorosos, se ele vai estar seguro no pocket com a sua linha ofensiva, porque a gente gosta muito de Trent Williams, mas o resto da linha preocupa um pouquinho. Brock Purdy, cara, esse é um elemento chave pro 49ers. E seguindo nos Niners, eu quero ver como é que vai ser a consistência desse Niners, porque não dá pra falar que o fracasso da primeira metade do jogo dos Lions e boa parte do jogo dos Packers foi culpa do Brock Purdy apenas. Ele tem a sua parcela, mas eu nem acho que é a maior que tem. Eu acho que a maior parcela é dele ter conseguido virar o jogo depois, obviamente não sozinho, mas muito graças a ele. Então eu quero ver a consistência desse Niners, e aí passa muito pela defesa dos 49ers. A defesa dos Niners é uma defesa que na temporada regular foi muito, muito forte e muito eficaz, principalmente contra o jogo corrido. E o que a gente viu contra Packers e Lions não foi a mesma coisa, inclusive contra os Lions cedendo muitas jardas corridas. Então isso é muito importante. Esse Niners falta consistência, principalmente na defesa. E você sofrer no Super Bowl contra Patrick Mahomes com uma defesa tão forte como a do Spagnuolo, eu acho que vai ser um pouquinho custoso. E é por isso que eu fico preocupado de como que vai ser. Ainda assim, a gente sabe a força dessa defesa. A gente sabe da força da linha defensiva, Javon Hargrave, Arik Armstead, Nick Bosa, você já ouviu isso muitas vezes, mas dos linebackers, Fred Warner, Dre Greenlaw, e da secundária, que apesar de ter perdido o Talanoa Hufanga mais cedo na temporada, tem ainda solidez, né? Principalmente na posição ali do Charvarius Ward. Então, eu acho que o Brock Purdy é a maior incógnita do ataque, porque a gente sabe que todo mundo vai bem naquele ataque, a gente ainda tem essa certa dúvida. E a defesa do Niners, ela tem um potencial gigante, mas a gente já vê alguns problemas bem grandes. Então, esses são os 2 primeiros elementos-chave do jogo. Aí vamos pro Chiefs um pouquinho. O terceiro elemento, Travis Kelce mais o ataque do Chiefs. E aqui não é questão de eu ter dúvida sobre como foi os outros 2, mas é engraçado porque o Travis Kelce é meio que o contrário da preocupação que a gente teve, por exemplo, com a defesa do Niners. Por quê? O Travis Kelce não fez a sua melhor temporada regular, nem de longe, mas nos playoffs,
absurdo. Aliás, ele e o Mahomes, né? Muito, muito bons nos playoffs, que é quando importa. Quando eu comparo muito esse Chiefs com os Patriots que ganhavam Super Bowls e tudo mais, é porque é muito isso, né? Ai, putz, o time cheio de problema na temporada regular, acho que esse ano não dá, tanana. E eles chegam nos playoffs e chegam no Super Bowl. Então isso é muito importante. Mas como é que vai estar o Travis Kelce aí? E por que eu digo isso? Porque os Chiefs, eu acho que se ganharem esse Super Bowl, pra sempre vai ser conhecido como, cara, o Mahomes não tinha ninguém pra ajudar ele além do Travis Kelce. Porque vamos ser muito sinceros, eu adoro a evolução do Rashee Rice, mas nem se compara com uma época como o Tyreek Hill, por exemplo. Eu adoro a Isaiah Pacheco, mas ainda assim, beleza, eu acho que é um cara que realmente pode correr bem com a bola e tudo mais, mas você concorda que ele não é uma estrela da NFL, como a gente vê no outro time, como a gente viu em outros times que chegaram nos playoffs também. Então, esse ataque do Chiefs é um elemento chave, mas eu concentro muito isso no Travis Kelce, porque é óbvio que ele vai ser muito acionado, a gente sabe que ele não tem a força de bloqueio que o George Kittle tem, por exemplo, ele é um recebedor, excelente, grande, forte, mas ele é um recebedor. Então, como é que a defesa do Niners vai lidar com isso e, principalmente, como é que ele vai conseguir produzir enfrentando o 49ers? Porque se tirar o Kelce da equação, eu acho muito mais difícil o jogo dos Chiefs contando apenas com o jogo corrido, que pode ser uma força contra a defesa dos Niners, e só com o Mahomes, que também é uma força, mas dificulta bastante. Outro fator, vamos para os Chiefs mais uma vez, essa defesa do Chiefs, ela fez o caminho contrário da defesa do Niners. Ela melhorou muito. Nos playoffs inteiros, ela sofreu apenas 41 pontos. 41 pontos. É uma média nos 3 jogos, que foi Dolphins, Bills e Ravens, de menos de 15 pontos. Isso é espetacular por partida, né? Isso é realmente incrível e pra mim o Steve Spagnuolo é o grande responsável por algumas das vitórias dos Chiefs nessa temporada e nos playoffs, mas principalmente a final de conferência contra os Ravens. Os Chiefs fizeram 2 touchdowns assim, mas aí depois não fizeram mais, até porque a defesa do Ravens é muito forte também. Mas isso é muito graças à sua defesa de ter conseguido ganhar o jogo até o final. Então é uma defesa que você vê bons nomes, é claro, Chris Jones, George Karlaftis e tudo mais, mas vamos ser sinceros, é uma unidade fortíssima. Só que como que ela vai no Super Bowl? Será que Kyle Shanahan, um gênio ofensivo, vai conseguir explorar problemas dessa defesa do Chiefs? Como, por exemplo, correr com a bola, que os Ravens podiam ter feito e não fizeram? Agora você tem Christian McCaffrey, cara. Então, pra mim, a defesa do Chiefs nesse jogo é importantíssima, principalmente contra o jogo corrido. Christian McCaffrey vai correr bem com a bola? E ele é espetacular. Geralmente ele corre bem com a bola, geralmente ele tem o seu parzinho ali de touchdowns. Será que Steve Spagnuolo vai conseguir parar isso? Isso é muito importante. Por fim, experiência. Às vezes isso pesa, às vezes isso não pesa. Quer um exemplo? Joe Flacco enfrentou CJ Stroud nesses playoffs. E a gente viu como é que foi. Um cara que não tinha experiência nenhuma em playoffs, fez um jogaço, e o Joe Flacco, até MVP de Super Bowl, fez um jogo muito ruim. Então, a experiência pra mim é um elemento chave. Mas será que ela vai exercer o seu papel ou não? Eu tô muito curioso pra isso. E eu não digo só dos quarterbacks, tá? Mas eu digo dessa galera dos Chiefs que é campeã de Super Bowl um ano atrás. Eu sei que grande parte dessa equipe dos Niners também estavam no Super Bowl 54 e já sabem como é que tá nesse palco gigante. Mas a gente sabe que as coisas são diferentes. George Kittle falando que quer ganhar justamente por isso e tal. Eu sei que isso é um fator. Com certeza eu sei que isso é um fator. Mas ainda assim eu quero ver como é que vai ser isso. Os Chiefs, engraçadamente... tem o 6º time mais jovem da NFL com uma média de idade de 26 anos, cara. Por quê? Porque tem o Patrick Mahomes, que é óbvio que não é nenhum senhor de idade, aí tem o Travis Kelce, que já tem os seus 34, Chris Jones e tudo mais, mas é uma galera muito nova, Rashee Rice, Isaiah Pacheco, jogadores de linha ofensiva muito jovens, o Creed Humphrey e tudo mais. E do outro lado, a gente tem um Niners que é um pouquinho mais velho, com uma média de 27 anos e pouquinho de idade, 27 anos e 4 meses, pra ser exato. 27 anos. Mas ainda assim, eu quero ver essa experiência para momentos-chave. Então um deles é o quarterback, é claro. Então Brock Purdy, 22 anos de idade, contra o Mahomes, que tá indo pra sua 3º Super Bowl, sendo que ganhou 2. Então isso é muito, muito louco. Como é que vai ser isso, né? Ele pode ir pro 3º título, perdão, 4 Super Bowls, ele pode ganhar o seu 3º, sendo que já perdeu aquele pro Tom Brady, né? Mas esse Niners é um time com muitos veteranos que sabem jogar e eu quero ver como é que eles vão lidar com esses caras jovens. Então, tô muito curioso pra isso, cara. Tô muito curioso. E eu acho que esses são 5 dos vários elementos incríveis que compõem o Super Bowl 58.
você tá pronto para assistir ao Super Bowl, já corre para garantir os seus produtos Perdigão na Brasa, um melhor que o outro, todos deliciosos. Olha essa linguiça com recheio de queijo coalho, que maravilha! Perdigão na Brasa é o churrasco oficial da NFL no Brasil. Meus amigos, então é isso. Deixe o seu gostei, se inscreva. Está chegando, meus amigos. 4 dias para o Super Bowl. Segue a gente nas redes sociais e não esquece, né? Domingão, Super Bowl é na Rede TV, a partir das 7h30 da noite, horário de Brasília. Estamos ao vivo com tudo. É hino, é America the Beautiful, é Post Malone, é preparação, é tudo. Jogo, intervalo, show do intervalo, encerramento, troféu. A gente só vai embora na segunda-feira, tá bom? Vem com a gente, um grande abraço. Fui.